Porque quando alguém toma uma decisão, uma atitude dessa na vida, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou fazer o que poucas pessoas teriam a coragem de fazer. Mas por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus. E porque eu tenho uma palavra de Deus, eu vou viver o que Deus, na sua palavra, Ele me promete. O vale no momento pode ser de choro, pode ser de dor, pode ter sido um tiro no pé para muita gente, mas já já ele está se transformando num vale, um vale de dor. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Com a mão no coração, Deus de Israel. Nós estamos aqui, meu Pai, nessa noite de sexta-feira. Eu quero agradecer mais essa grande e incrível oportunidade. Porque, meu Deus, a Tua palavra, ela está sempre nos ensinando. Tua palavra mostra, meu Deus, o quanto nós precisamos aprender com Jesus as duas coisas que Ele disse que era necessário aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor falou de autocontrole. O Senhor falou de humildade. Precisa haver autocontrole, domínio próprio e humildade. Quebrantamento é quebra de argumento. Quebrantamento é uma quebra. Você literalmente não vai deixar, não vai permitir, não vai aceitar que os argumentos, que as justificativas, que as histórias, que as desculpas, que elas venham fazer parte da sua vida. Então eu peço, Espírito Santo, porque quantas pessoas, a exemplo na tua palavra de Naamã, elas vêm, Senhor, buscar uma mudança, uma solução, uma vitória, uma cura, que no caso dele, ele precisava de uma cura. Mas a maneira como ele foi buscar a sua cura, ele revelou que era como ele não precisasse ser curado. É como que ele não precisasse viver aquela mudança. Por quê? Porque ele queria que fosse do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Não aconteceu inicialmente a cura, porque, meu Deus, a tua palavra diz que há uma graça maior para os humildes, mas os orgulhosos o Senhor vai abater, o Senhor vai humilhar, o Senhor vai parar ele, o Senhor vai frustrar. Tanto que tem traduções que fala, o Senhor frustra. O orgulhoso, ele vai ser frustrado, ele vive frustrado, ele é frustrado, há uma frustração, ele não alcança, ele não atinge, ele não chega, ele não vive aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Por quê? Porque o orgulho que nasceu no coração de Lúcifer, o orgulho
que derrubou ele e tem derrubado tantas pessoas, levou ele a acreditar, por um momento, que ele não podia ser curado de acordo com a direção simples, ordem simples, uma direção simples, como disse aquele bom servo, apenas. O que eu estou te pedindo para fazer não é difícil demais. Tudo se torna difícil para uma pessoa quando o que prevalece na vida dela não é o espírito, é a alma, não é o espírito, é a carne. Ela ainda está na condição carnal, ela vive, meu Deus, numa vida carnal, uma vida emocional, ela é almática. Por isso que é difícil. É difícil para a carne, mas não para o espírito. Jesus disse que o espírito está pronto. Pronto o espírito está. Pronto para enfrentar guerras, batalhas, desafios. Mas a carne, para as coisas espirituais, ela é fraca. Mas para aquilo que ela quer, ela é forte. Está escrito isso na sua palavra? Não. Mas o Senhor disse, a carne é fraca. E para o que o Senhor estava se referindo, que ela era fraca, para orar, para buscar, para as coisas espirituais. Então, Senhor, em nome de Jesus, traz mudança aqui nessa noite, traz cura, traz libertação, traz mudança, traz transformação, traz, Senhor. Porque muitas vezes a pessoa lá no fundo, ela sabe, ela conhece a sua amargura, ela sabe o que está acontecendo com ela sabe qual é o problema dela. Quando muitas vezes ela pergunta, realmente, o que é que eu preciso fazer para a minha vida mudar? Mas não é como aquele homem que não conhecia nada, que não sabia nada, e que perguntou para Paulo e Silas, quando ele estava tentando se matar, e ali ele pergunta, o que eu devo fazer então para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e você e sua casa vão ser salvos. Mas tem aquele que a pergunta, ele já tem a resposta. Ele já sabe lá no fundo o que o Senhor quer dele. Mas muitas vezes ele quer ouvir uma coisa diferente. Ele quer ouvir o que é agradável aos olhos, aos ouvidos. Meu Deus, é a sua vontade. Então, Senhor, conduz esse trabalho. Conduz aqui. Eu oro e peço ao Senhor. Eu coloco toda a minha esperança, confiança e certeza de que o Senhor vai levar cada um que está aqui para um outro nível, para um outro patamar. Ninguém vai sair daqui do mesmo jeito. Não, não vai. Se ela crer, se ela confiar, se ela acreditar. Meu Deus, o vale, que até a sua vegetação, até a sua vegetação nesse vale leva o nome de choro. Até a vegetação. Mas para aqueles que vieram buscar força no Senhor, porque dependem do Senhor, eles vão transformar o seu vale, o vale de choro, o vale da vida dela, vai ser transformado numa grande vitória, para a glória do teu nome, Jesus. Obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2026. Pense grande, porque pensar grande é pensar como Deus. Amém? Pode sentar então, por favor. Por gentileza, abra a tua Bíblia no livro de Salmo 84. Eu vou intercalar aqui a leitura,
com a NVI, eu vou ler na NBV. Vou colocar também aqui uma outra versão. Que diz assim, ó, como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Vamos ler novamente o 2? Mas vamos ler juntos. A minha alma, o quê? A minha alma suspira. Sente muita saudade de quem? De quem que você sente mais saudade? De quem que muitas vezes você sente falta? O que você, olhando para você, eu não quero que você ouça a palavra aqui nessa noite, como eu falei na quarta. À medida que a palavra vai vindo, você está pensando no marido, na esposa, no filho, no pai, no irmão, no vizinho, no patrão, no fulano. Não. Deixa a palavra falar diretamente com você. Você está aqui na igreja, você está aqui no culto, a palavra é para mim, é para você. Quem não está nesse momento, não tem como ela receber essa palavra agora. É para mim, é para você. Então, a minha alma suspira, sente muita saudade, mas saudade de quem? Do templo. Do templo do Senhor. Sabe? Isso é uma coisa que tem que fazer as pessoas pararem, refletirem. Porque às vezes no dia a dia o que ela mais sente falta é de dinheiro, o que ela mais sente falta é de ter alguém. Às vezes o que ela mais sente falta é de fazer uma viagem. Né? Às vezes o que ela mais sente falta não é daquilo que... Quem escreveu esse salmo foi os filhos de Corá. Eu acredito que esses filhos aprenderam muito em ver o seu pai se rebelando no deserto contra Moisés e o Senhor. E você sabe o que aconteceu. A rebelião que ele provocou, que ele gerou no deserto, o que abriu para eles? A terra abriu para eles e engoliu eles. Eu falava um pouco na quarta sobre esse problema que muitas pessoas ainda carregam de internamente elas ainda viverem questionando, murmurando, não concordando, não aceitando. Essa prática interna da rebelião. Porque, vamos lá, uma liderança, um presidente, um político, alguém que está à frente de algo, quem foi que permitiu alguém estar lá à frente? Quem que permitiu? Deus.
Romanos 13, nenhum governante, nenhuma autoridade, nenhum governador, nenhuma liderança, nenhuma pessoa foi levantada se não fosse permitida por quem? E aí eu vou cair na bobagem, eu vou cair na maldita atitude que Israel teve, porque aquela frase que a bispa usou domingo, ela continua ecoando para mim. Senhor, transforma a minha atitude antes que seja tarde demais. Olha o exemplo de alguém que precisou acudir a tempo antes que fosse tarde demais. Naamã. Eu ainda falava agora à tarde dele. Naamã. Naamã, um poderoso guerreiro, Deus permitiu ele vencer Israel. Naamã, um homem que quem olhava para ele num campo de batalha falava, rapaz, é um cara respeitado, um cara forte, um cara corajoso, um guerreiro, um valente. Quem olhava para Naamã ia dizer, rapaz, olha, não tem como não admirar um comandante. Ele era ímpio, ele era da Síria, mas ele era um comandante. Que num determinado momento o Senhor permitiu ele vencer Israel, para tratar com Israel. E nessa ele leva uma menina, e essa menina, ela dá um conselho para a mulher do Naamã, e aí ela vem e fala, ó, se o meu senhor, o problema que o senhor tem aqui, porque quando o senhor está em campo de batalha, todo mundo olha, vê que o senhor é um homem incrível, mas aqui em casa, o senhor está num nível de decadência que eu vou falar, hein? O senhor precisa correr e pedir ajuda lá em Israel, porque tem um profeta que se ele puder orar pelo Senhor, o senhor vai ser curado desse problema. O senhor vai ser livre dessa situação. E foi quando ele sai da Síria, prepara lá uma carta, o rei manda a carta para o outro rei de Israel, libera, e ele vai até a casa do Eliseu, ele chega lá, né, todo pomposo, e botou um negócio na cabeça dele, eu vou chegar lá e ele vai sair, vai me receber, e vai colocar a mão no local da minha lepra. E eu vou sair daqui. Já que a menina diz que ele cura, então ele vai me curar. Sabe, quantas vezes a atitude de algumas pessoas, internamente, porque começa tudo, como eu falei na quarta, começa na mente. Que é uma coisa que a gente prega direto. Ele colocou uma coisa na cabeça, ele acreditou ali, ele idealizou, ele imaginou, ele gerou algo, uma expectativa. Que a única pessoa que podia resolver o problema dele, de acordo com o que ele ouviu da menina, era o profeta Eliseu. Imagina alguém que chega aqui na igreja agora, fala, ó, cadê a bispa? Cadê? Se ela não orar por mim... Outro dia mesmo eu ouvi alguém, não, eu saio da minha cidade, eu saio do meu estado, eu rodo quanto que eu tiver que rodar, passa a madrugada, mas eu chegando aí, prepara a bispa, fala para ela que ela vai ter que me receber. Eu falei, não vai. Tu se abre comigo, ou então não vai ter assunto aqui. Tá eu e o outro bispo aqui. Nós vamos te ajudar do mesmo jeito. Não, mas não vai, não vai. Falei, então fica à vontade. O que você acha que quando uma pessoa está precisando de mudança e ela está vivendo um momento terrível, o momento dela, se ela não mudar a atitude, vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar. Vai piorar.
Eu estou precisando tomar um medicamento. Eu acabei de comprar na farmácia o medicamento receitado. Ó, toma esse medicamento aqui e vai passar essa dor, isso aqui vai resolver. E ela pega e bota na cabeça o medicamento. Ela pega, bota no umbigo o medicamento. Vai resolver? Quem tem que tomar o medicamento? Não é quem está com a dor? Quem é que precisa logo entender que é acreditando? Diga comigo, é acreditando. Diga, é na palavra que sai da Bíblia. Diga, do altar. Diga, é a palavra que vai me mudar. Mas o Naamã, ele não conhecia nada disso, não entendia de nada disso, ele não aprendeu nada disso, e ele precisava de um banho de tratamento. Então vai se banhar nas águas do Jordão, vai lá. Rapaz, nas do Jordão ficou pior, porque assim, a Arbana, a Farfar, e as águas de Damasco, as águas de onde eu vim e de onde eu moro, elas são cristalinas, as águas do Jordão são turvas, são sujas, é mesmo. Tanto é que quem batizou lá sabe que elas são sujas mesmo. Não tem nada a ver com essa água daqui, com a água do Jordão lá. Só que, Senhor, muda o quê? O que é para mudar? Transforma a minha atitude, muda a minha. Mas como? Se eu já botei uma atitude aqui na minha cabeça que eu não quero me livrar dela. Como? Se eu já botei um trem aqui na minha cabeça que eu não quero parar, eu não quero me livrar, eu não quero me desvencilhar disso daqui. Eu botei um negócio na cabeça que vai ser assim. Eu coloquei algo aqui, eu penso, eu conjecturo, eu racionalizo de um jeito que pode qualquer pessoa falar com ela que ela não abre, ela não ouve, ela não está aberta para ouvir a voz de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, ainda falava isso para alguém hoje. Quando o Balaque quis amaldiçoar Israel, Deus não usou um profeta corrupto, mercenário, para transformar aquela maldição que Balaque queria que jogasse em Israel para enfraquecê-los em bênção? Sim ou não? Deus usou quem? Balaão. Deus usou Balaão. E para frear a insensatez do Balaão, Deus não usou a jumenta? Foi ou não foi? Então diga comigo, Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Diga, mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim, diga, eu estou aberto para a forma de Deus trabalhar? Eu estou aberto ou não? Ou eu coloquei na minha cabeça que tem que ser assim e acabou? Tem que ser desse jeito e acabou? Porque se não acontecer, mas como que é? Não, então, ó, ele tem que chegar aqui, bota um tapete vermelho, aí ele sai para fora, ele vem até mim, né? Ele me trata assim como comandante Naamã, e aí ele pede com delicadeza, ó, abre aí, levanta aí a tua roupa agora, deixa eu botar a mão no local da tua lepra, e aí ele põe a mão na lepra e vai embora e eu sou curado. Ele botou na cabeça dele que quem ia curar ele era o Naamã. Diga comigo, mas Deus usou o profeta para dar um banho, diga comigo, de tratamento. Ele precisava de um tratamento para quebrar aquele orgulho, para frustrar as expectativas. Ele tinha uma expectativa, mas ela tinha que ser frustrada. Ele botou na cabeça dele que as coisas iam ser de um jeito, mas o Senhor precisava frustrar ele. A sua expectativa tem que ser frustrada.
E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então, quantas pessoas que elas não têm levado a sério as direções que Deus tem dado a elas? Quantas pessoas que não têm valorizado as coisas espirituais? Quantas pessoas não... gente, agora há pouco a bispa estava lá no Monte das Oliveiras. Quem assistiu o vídeo da transmissão? Tem alguém que conseguiu assistir? Um ou outro. Eles estavam tomados pela presença de Deus ali. Tanto é que, não sei se alguém recebeu a mensagem, chegou ali uma mensagem para assistir a transmissão que eles estavam orando ali, e ali eles queriam, né, compartilhar com a igreja, compartilhar com a gente o que eles estavam vivendo ali naquele momento. Porque é o que eu acredito. É uma viagem totalmente espiritual, aonde eles estão indo lá receber de Deus aquilo que o Senhor, nesse presente momento, tanto é que a bispa tem deixado claro que domingo ela vai contar, ela vai dar o testemunho de coisas que ela precisa edificar a igreja. Ela falou isso domingo passado, falou, eu tenho um testemunho, e eu vou contar um aqui agora, mas tem um outro que eu vou contar no domingo que vem. Por quê? Porque tem coisas que estão acontecendo que não tem como isso não levar cada pessoa que está se abrindo para a sua direção, para a sua palavra, não sofrer mudanças, não viver mudanças. Então, um cristão, ele não vai colocar, ó, Senhor, o senhor tem que fazer assim, tá? Ó, o senhor tem que agir dessa maneira, tá? Ó, se não for dessa forma, para mim não funciona. Que é o que eu ainda à tarde falava. Dá para imaginar uma pessoa que ela é perita numa área, ela se preparou para aquela área, ela fez faculdade, MBA, fez isso, fez aquilo, tal. E aí chega alguém e fala assim, ó, eu vou te ensinar como você deve fazer para vencer, como você deve fazer para avançar. Não, mas você vai me ensinar, eu sou uma pessoa já perita, eu já conheço, eu já entendo. Que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele pescou uma noite inteira, ele não tinha pegado nada, mas chega Jesus, usa o barco dele, emprestado, prega a palavra, vira para ele e diz, vamos para onde as águas são mais fundas. Mas peraí, é mais ou menos assim, você quer me ensinar, Jesus, como que pega peixe? Você quer ensinar um pescador a pegar peixe? O senhor quer ensinar uma pessoa que trabalha nesse ramo, que está aqui dia e noite e dia, só vivendo disso, trabalhando com isso. Você está falando para mim que agora eu realmente vou prosperar. Você está falando para mim que agora, verdadeiramente, as coisas vão ser diferentes na minha vida. É claro que elas vão ser. Porque do jeito que você está fazendo, se tivesse fazendo da maneira certa, já estaria explodindo. E por que não está explodindo? Já estaria diferente, por que não está diferente? Diga comigo, a pessoa conhece. Toda pessoa, ela conhece a sua amargura. Toda pessoa, ela sabe. Quando você senta assim com ela, você fala assim, você está me perguntando o que você precisa fazer para mudar, né? Então eu vou te perguntar. O que o Senhor já falou ou anda falando com você? O que ele anda falando? O que ele já falou e ele anda falando? Ele continua lá esperando. Que ele pediu para você e você não fez ainda. Aí a hora que ela para pensar, aí ela diz, eu estou desalinhado. Eu estou em falta. Você está em falta com Deus, você está desalinhado com Deus.
Aí o duro para mim, às vezes, né, que você tem que ter uma força interna ainda para poder lidar com isso. É quando alguém vira para mim e fala, bispo, não é que essas coisas eu já até sabia que eu tinha que fazer. Pega um litro de álcool lá para mim, algum obreiro, e traz um fósforo aqui. Aí bota o álcool no peito aqui, acende o fogo e pergunta para ela se ela tem coragem de jogar fogo no peito dela. É lógico que ela não vai jogar. Meu querido, você está fazendo maldade, mal para você. Você está afetando a sua própria vida. Você está se queimando, você está se auto-sabotando, se auto-prejudicando. Sabendo que é isso que Deus quer de você. Quem está entendendo isso? Senhor, transforma a minha atitude. Antes que seja tarde demais. Transforma, Senhor. Para eu não caminhar tanto tempo, por tantos anos, e daqui a pouco eu chegar à conclusão que eu só perdi a minha vida. Porque, volta aqui no versículo 2. Diga comigo, a minha alma, ela suspira. O que leva você a pensar mais, suspirar mais, buscar mais, desejar mais, ter mais saudade? Você tem mais saudade do quê? Você sente falta do quê? Ai, eu sinto falta dos anos de 1900 e bolinha, porque naquela época não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo. Você já viu gente que entra às vezes na internet para falar, não tem nada contra, estou colocando aqui, ó, eu sinto falta daquela época, tal, tá bom, você está sentindo. Igual uma época, eu sinto falta da época da Celso. Não é que você está sentindo falta da época da Celso, é que na Celso você tinha mais saudade de Deus, agora você andou perdendo. Na época da Celso você era mais dedicado, você era mais empenhado. Agora não, agora alguma coisa no dia a dia está acontecendo. Porque olha o que o profeta está falando aqui. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. Gente, se tem um trem que para o judeu é assim, se tem um negócio que para eles é sagrado, é o templo. Se tem um negócio que para eles assim valorizam, é o templo. Aí o povo do Ocidente, a nação brasileira, o povo que a estatística diz que mais está virando crente cristão do que qualquer outro aí. Diz que Deus é tudo na vida. Mas se não mandar uma mensagem para ele, ele não aparece na igreja. Se alguma coisa mudar no clima, então, quem vai pregar domingo? Porque se for transmissão, eu acho que eu vou ficar em casa. Uhum. Aí você lê uma passagem dessa aqui, ó, a minha alma suspira e sente muita saudade de quem? Do templo do Senhor. Uau! Diga comigo, o meu coração e o meu corpo. Como é que tá escrito aí? Quando? Quando? Ele está falando de alguém que se prepara para se aproximar. E à medida que ele... Quando uma moça, ela marcou o primeiro encontro com o rapaz, e o rapaz marcou com ela,
Como é que é o encontro? Descabelada, sem unha feita, com qualquer roupa, roupa de político, como é que é? Como é que é o encontro? O rapaz vai lá de chinelão, camiseta regata. Deixa eu ver aqui como é que tá o assunto aqui. Rapaz do céu, o que puder passar de perfume até no cabelo, passa no cabelo. Passa assim, a pessoa antes de botar a roupa, ela joga perfume para tudo quanto é lado. É assim ou não é? Eu quero causar a melhor impressão. Ela não vai sentir um cheiro em mim, ela vai ficar impactada comigo, com meu hálito, com tudo. Vou estar assim, um brinco. Então, e para se aproximar do Deus vivo, quanta emoção há, quanto prazer, quanta satisfação, o quanto isso me move, mexe comigo, o quanto isso... Não, bispo, não, isso aí só acontece se eu fizer uma viagem internacional. Não, isso só acontece se a igreja fizer uma busca, vai uma busca aí do Espírito Santo agora, vamos começar a buscar, aí sim. Não. Diga comigo, ou isso existe dentro de mim, ou isso não existe. Ou isso existe, ou isso não existe. Ou isso é verdadeiro, isso é real, ou é pura emoção. Você está vivendo uma fé emocional, uma fé de sentimentos. Porque olha a inveja dos filhos de Corá. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes. Meu Deus. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes. Vamos juntos? Perto de onde? Dos seus altares. Pastor Tadeu, vê lá se tem um quarto para dormir aqui na igreja hoje. Eu quero fazer meu ninho, a minha morada, um lugar que eu quero. É quanto mais perto do altar eu quero estar. Quanto mais perto... Será que você consegue entender por que às vezes a gente fala, vem mais perto do altar, vem para mais perto do altar, não fica tão longe, vem para mais perto do altar. Por que será? Não é da nossa cabeça isso. Se o pardal... Você sabe que tem dizem, né, os estudiosos, que nessa época, esses pássaros, eles não eram tirados do templo. Quando eles conseguiam entrar e fazer o ninho, eles não eram tirados, eles passavam a ser tratados como santos, como consagrados do templo, não podia tirar. E aonde é que a Bíblia está relatando que esses pássaros estavam fazendo seu ninho? Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes perto dos seus altares. Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Deixa eu pegar aqui na NVI que eu não li tanto aqui, ó. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Vamos juntos? Um lugar perto do teu altar. Um lugar perto do teu altar. Aonde é que os filhos de Corá queriam estar mais? Perto do altar. E eles estavam vivendo um momento que eles não estavam podendo entrar no templo. Eu estava lembrando hoje à tarde da época da pandemia. Eu nunca tinha visto, nunca tinha vivido, nunca tinha presenciado uma cena daquela, uma não, várias, de gente ligando na igreja pedindo, pelo amor de Deus, me deixa me esconder no espaço de guerra, me deixa, eu fico lá no fundo da igreja com a cortina baixada, ninguém vai me ver, me deixa.
Me deixa, então, eu fico dentro do carro, então, lá, bem baixinho assim, ó, escondidinho, mas me deixa ir para a igreja. Que coisa! Quando a igreja estava aberta, a pessoa não parecia. Agora que não pode abrir nem a igreja, nem ter culto presencial. Agora me deixa, pelo amor de Deus, eu quero ir para a igreja. Será que algumas pessoas só vão valorizar quando elas perderem? Será que algumas pessoas só vão dar valor às coisas espirituais quando elas não tiverem mais como usar aquilo, ou seja, desfrutar daquilo? Será que a vinda para a casa de Deus, para o templo, estar aqui... Gente, de verdade, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou dentro da vida interna desde o ano de 2001. Eu não sinto falta de viagem, só se não for com propósito. Se for com propósito, aí sim. Eu não sinto falta de nada, o que às vezes alguém vai falar, mas o senhor deve ser esquisito. Não é que eu sou esquisito. Eu não sinto falta. Eu não sinto falta. Se eu sair, se eu viajar, se eu fizer alguma coisa, ou vai ser por propósito, ou porque a família pediu. E assim, para a gente também viajar é raro. Aí não sente falta. Agora, se eu ficar fora, eu vou sentir falta da igreja. Um momento ou outro que eu tive fora, meu Deus do céu. Às vezes pessoas cruzam com a gente no corredor e falam, bispo, eu fiquei sem vir na igreja essa semana. Nossa, parece que foi um mês, parece que foi um ano que eu não estava vindo na igreja. Como faz diferença. Como é importante na minha vida. Como uma pessoa consegue viver a vida dela distante. Se a ave, ela deu um jeito, ela encontrou um meio, e ela entrou naquele templo, e ela entrou naquele tabernáculo, e ela fez o ninho dela pertinho do altar. Mas por que que ela fez? Para proteger seus filhotes. Diga comigo, a igreja é uma fortaleza. Digo que afeta as pessoas lá fora. Diga, não afeta a igreja do Senhor. Por quê? Porque tem uma promessa. As portas do inferno não podem prevalecer. É a honra de Jesus. Toda dele. A bispa vive dizendo, esse lugar aqui é o lugar mais abençoado de se estar. Mas, ao mesmo tempo, é o lugar mais perigoso de uma pessoa estar. A mesma arca que Davi buscou ela num período de 6 meses, a cada 6 passos oferecendo ofertas para trazer a unção para ele vencer em campo de batalha. E a gente sabe que Davi, ele não perdeu uma guerra em campo de batalha. Uma. Mas também foi a mesma que gerou morte quando não foi tratada, reverenciada da maneira certa. Pregamos esses dias atrás que as virgens prudentes, elas carregavam mais peso do que as virgens insensatas, porque elas, com a sua sabedoria, elas entenderam, vamos pagar o preço agora e desfrutar depois com o noivo. Nós queremos tanto a presença do noivo, nós precisamos tanto de estar com ele, nós vamos nos preparar de uma maneira totalmente diferente das outras. Por quê? Porque nós não vamos correr risco de não ter assim nada, uma margenzinha de perder a oportunidade de nos encontrarmos com o noivo. E quem foi que entrou com o noivo? As prudentes, as sábias.
Quando você vê a Maria com o serviço de casa, que ele certamente não tinha lavadora, certamente não tinha lá, né, esse mundaréu de assunto que existe no dia de hoje para ajudar, fazer isso, fazer aquilo, era tudo mais difícil, rústico. Largando tudo, deixando tudo, abrindo mão de tudo, porque ela queria ficar nos pés do Senhor. Poucas pessoas têm decidido ser como Maria. Poucas. Então para. Porque às vezes a pessoa, ela roda, ela vai cair sempre no mesmo ponto. Por que a minha vida não está mudando? Olha para a tua vida espiritual, você baixou as mãos. O duro é a pessoa falar, não, mas quando começar os 52 dias eu estou de volta. Meu filho, que janela gigantesca, que buraco. Meu Deus, que tempo que você está dando. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Olha o tempo que você está dando para alguma coisa lhe acontecer. E a semeadura que você vai fazer e vai colher ela amanhã. Mas olha isso aqui, 4. Vamos repetir com todos juntos. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão no mundo. Não é? Você não colocou a NBV, minha filha? Coloca aqui a Bíblia viva para eles. Vamos de novo, como são felizes as pessoas que frequentemente estão no mundo. Não, mas o lugar mais feliz é no mundo. É na Copa do Mundo, não é? O lugar mais feliz agora de estar é na Copa do Mundo. É no mundo, não é? Vamos lá, qual é o problema? É pecado isso? Não. Mas a Bíblia está dizendo como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Por quê? Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Diga comigo, e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Diga comigo, quem busca força no Senhor, essa pessoa, ela é feliz, ela é abençoada, ela é bem-aventurada. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor, ela faz do Senhor, a sua força e resolve em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Eu vou colocar na NAA, você está com ela aí que eu te dei, minha filha. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Porque olha aqui, volta na NBV, minha filha, na Bíblia Viva. Elas, no 6, coloca o 6, elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas, que são as chuvas de outono. Sempre que surge uma dificuldade, diga comigo, elas recebem a força de quem? Elas recebem a força de Deus. Isso aqui para você não é forte? Eu não estou sentindo essa alegria, essa força não. Vamos ler de novo vocês, vamos juntos. Elas são capazes de transformar lugares secos em quê? Eu vou pegar na NVI que diz assim, ao passarem pelo Vale de Baca, e quando fala do Vale de Baca, tem uma vegetação que eu ainda até anotei, que ela é chamada de balsameira chorona, que ela
É como que saísse dela uma seiva, como fosse num formato de choro mesmo. Então, esse lugar, esse vale de Baca, que ele é considerado, esse lugar, como um vale de maldição, um vale de dor, um vale de choro. Ao passarem pelo vale, ao passarem, diga comigo em nome de Jesus, eu só vou passar. Diga comigo, eu não vou ficar. Não, você não vai mais ficar. Chega de ficar. Você já ficou nessa situação há muito tempo, já por muito tempo. Sabe, tem que haver uma indignação, uma revolta santa. Tem que haver dentro da pessoa aquele espírito furioso igual do Saul. Não, chega. Não, eu não vou mais aceitar essa enfermidade. Não, eu não vou mais aceitar esse problema. Não, eu não vou mais aceitar esse vale de Baca. Espera aí, a Bíblia está me dizendo que eu vou passar, eu não vou ficar. Ao passarem, eu te pergunto, você tem passado pelos problemas ou você fica em algum problema? Ele fica na sua vida. Porque se um problema fica, a única coisa que segura esse problema na tua vida é o orgulho. O que está segurando esse problema para ficar muito tempo aí é um orgulho, é um sentimento miserável, é uma mentira. Porque na vida de um cristão, diga comigo, problemas são bênçãos. Digo, vale da tristeza, da dor, do choro. Diga, é a minha maior bênção. Ah, bispo, me vira essa boca para lá. Não, é isso mesmo. Porque nós temos sido ensinados, são dores, são momentos que nos jogam para mais perto de Deus. Que nos ensinam a vencer. Ao passarem pelo vale de Baca, transformam ele, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna, diga comigo, o enchem de bênção, porque aqui a tradução de cisterna é bênção. Olha como que as coisas passam a mudar. Porque tudo começou com aquela pessoa que ela decidiu que agora o lugar que ela mais vai estar presente, mais ela vai estar agora, sabe, sentindo saudade. É da casa, é do templo, é do altar, é da presença. Ela sabe que aqui é onde ela se renova, onde ela se fortalece. Diga comigo, prosseguem o caminho de fraqueza em fraqueza, de preguiça em preguiça, porque alguns não estão nem abrindo a boca. Oi, igreja, vocês estão bem? Já tem que fazer a oração forte agora? Para a palavra que já vamos orar? Ou pode seguir a palavra? Porque a melhor parte está agora. Prosseguem o caminho de... Então eu tenho uma força hoje. Deus está dizendo, ao prosseguir, porque pelo vale de Baca você só vai passar. E por passar por esse vale, passar por essa situação, então agora a tua jornada é, diga comigo, de força e uma força maior. Diga comigo, e agora mais uma força maior. Diga comigo, e agora eu vou para uma força maior. É um nível maior, é uma unção maior, é uma glória maior. Eu vou para mais agora, eu não vou para trás, eu não retrocedo. Mas a sensação que dá na vida de alguns é que às vezes ele já se acostumou em ficar no vale de Baca. Ele se habituou. Ele aceitou. E a gente não tem que aceitar.
O Naamã já estava jogando tudo fora, quando ele viu que as coisas não aconteceram do jeito, da maneira, da forma, no tempo, e que a pessoa aqui nele colocou, não, tem que ser com essa aqui, ó, essa pessoa aqui, esse profeta aqui. Não, ele botou o servo dele, falou, vai lá, banha 7 vezes e você vai ser curado. Aí vem o servo abençoado, esse servo a gente tem que ter do lado. Senhor, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa mais difícil, o senhor não teria feito? Não é o senhor que é o leproso? Não é o senhor que está precisando de cura? Não é o senhor que saiu de onde estava para a tua vida mudar? Então, se ele está só pedindo para você uma coisa simples, meu senhor, apenas. Sabe por que algumas coisas para você é difícil? Porque ainda tem muita carne. Sabe por que muitas coisas para você ainda são desafiadoras? Porque ainda, diga comigo, tem muita vontade própria. O que tem? Porque o orgulho, ele entrou no coração do Lúcifer. Quando entrou o primeiro, ele jogou, ele colocou o primeiro. Deixa eu lembrar aqui, ó. Ele colocou o primeiro em pauta, em prioridade, a vontade própria dele. Eu quero viver de acordo com a minha vontade, a vontade própria. Ele não quis mais viver de acordo com a vontade de Deus, com a vontade perfeita de Deus. Ele focou, Lúcifer, primeiro, no que agora ele queria. Só que a nossa vida, nós fomos gerados para viver agora de acordo com a vontade de Deus. O que funciona bem, o que caminha bem, o que flui bem é a vontade de Deus, porque quando estamos vivendo a vontade de Deus, praticando a vontade de Deus, colocando na nossa vida a vontade de Deus, vale de vaca não é problema, não é um bicho de 7 cabeças, você só passa. Eu estava ouvindo, eu esqueci o nome daquele rapaz lá da companhia Gênesis, um deles gravou um vídeo, e ele estava agradecendo a bispo e o bispo pela caravana. E ele falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele falou, vocês estão nos presenteando, porque nesse presente momento, um lugar, que é um restaurante que tem ali do lado do Mar da Galileia, onde eles comem o peixe que vende lá do Mar da Galileia, que dizem que é o São Peter, que é o peixe que o Pedro comia. Esse lugar, ele disse assim, ele está vazio. E um lugar desse não vive vazio. Esse lugar aqui é um dos lugares que os turistas também vão frequentar para comer. Ou seja, então quer dizer que a nossa igreja, no momento, no cenário mundial, no que está acontecendo agora, diante de tudo que está acontecendo agora, não olhou para notícias, não olhou para isso, não olhou para aquilo, não olhou para aquilo outro, que teve tudo que conspirou para que não acontecesse essa viagem. E hoje eles estão lá, e aquilo foi fruto de fé, foi fruto de confiança. E eles estão desfrutando de algo. Por causa do quê? E eles não estão preocupados com isso ou com aquilo por causa do quê? E eles estão lá guardados pelo Senhor. Por causa do quê? Só que isso, tem muito chamado crente que não entende, não acredita. Não, nós temos que ser pessoas mais prudentes. A fé corre risco. O que a bispa falou domingo passado, referente ao prédio do interior, você viu ela, na fala dela, o que ela disse?
eu não vou assinar a carta de desistência. Não foi isso? O que ela falou que ela vai fazer? Ela vai ter uma atitude de coragem. Vamos repetir juntos? Coragem! Mais forte, diga coragem! O que está faltando na vida de muitos? Coragem. Porque quando alguém toma uma decisão, uma atitude dessa na vida, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou fazer o que poucas pessoas teriam a coragem de fazer. Mas por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus. E porque eu tenho uma palavra de Deus, eu vou viver o que Deus, na sua palavra, Ele me promete. O vale no momento pode ser de choro, pode ser de dor, pode ter sido um tiro no pé para muita gente. Mas já já ele está se transformando num vale de dor. Cadê? Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Aqui, vou voltar aqui na NBV. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Ou seja, já já um grande testemunho vai ser contado disso. Por quê? Por quê? Porque a resposta está no versículo 5. Olha aqui, ó. Como são felizes as pessoas que fazem de quem a sua força? Não, a minha força vem do dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho força. Se eu tiver dinheiro, eu tenho poder. Se eu tiver quem? Você tem o Senhor? Não, vou perguntar de novo. Você tem o Senhor com você? Então quem tem o Senhor tem o quê? Tem tudo. Tudo que foi nos dado. Como diz lá, acho que é Pedro, fugiu agora, Pedro 1,3. Visto que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Diga comigo, tudo o que eu preciso. Diga, para viver o que o Senhor me prometeu. Diga comigo, Ele já me deu. Diga, a coragem, a fé, a força, o poder, a unção. Diga, tudo que eu preciso. Diga, para superar, para vencer, para romper, já me foi dado. Então agora eu vou lá e uso. Eu acredito nisso. Sempre, coloca o 7, sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de quem? Quando surge uma dificuldade, você busca força onde? Você recebe força de onde? Eu vou ligar lá pro fulano para ver o que ele fala para mim, meu gerente, meu amigo, meu pai. Fulano, o que você acha? Ou ele vem aqui para o pé do altar, ele vem para a casa de Deus, ele coloca o programa, ele abre a Bíblia, ele vem para o pé do Senhor e fala, não, minhas forças não vêm disso. Não vem daquilo que o ímpio busca. Ela vem do Senhor. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouça a minha oração. E ele vai ouvir agora. Ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que é o nosso escudo. Trate com bondade o seu ungido. Mais vale passar um dia no seu templo. Vamos juntos. Mais vale passar um dia aonde? Do que viver. Que viver 1000 o quê? Em qualquer outro lugar. 1000 dias dá mais de 3 anos, né? 1000 dias dá mais de 3 anos. Então, para você mais vale passar aonde? 1000 dias em outro lugar ou um dia no seu templo?
Hã? Um dia... Eu acho que alguns ainda não estão entendendo o que esse versículo está falando. Mais vale passar um dia aonde? E passar um dia no templo é só ficar lavando, só ficar quebrando parede, tirando pó, é isso? Está falando do quê? Mais vale tudo que você vai viver com Deus, na presença dEle, com esse relacionamento, com essa comunhão, com essa intimidade, que vai levar você para um outro nível, que vai atrair para a tua vida um favor, que você está esperando uma vitória, talvez aí já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, talvez já faz um bom tempo que você está esperando algo aí, mas por você dar tanto valor à presença dele, por você amar ele acima de tudo. Diga comigo, um dia do favor de Deus vai compensar, diga, 1000 dias de espera. Eu acredito nisso. Um dia. Você pode estar tratando esse momento que você veio à igreja hoje como o único na tua vida. Ou você pode estar tratando esse momento como, eu fui lá só para não ficar em casa. Não, eu não vim para cá só para não ficar em casa. Eu estou aqui porque eu acredito no que essa palavra está dizendo. Eu acredito no que o Senhor está prometendo aqui. Deus vai transformar o vale de Baca em fontes revigorantes, como diz na NVT. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Diga comigo, as primeiras chuvas. Diga, as primeiras chuvas. Diga, basta uma chuva. Vai dar uma chuvarada aí agora. Só uma já encheu tudo, só uma já resolveu tudo, só uma já transformou tudo. Então, as primeiras chuvas, a Bíblia está dizendo, o cobrirão de bênçãos. Vamos ficar em pé, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Sabe, a gente precisa tomar cuidado. Porque o salmista, ele está falando sobre a saudade que ele tinha. A saudade. A saudade que ele tinha de Deus. O quanto ele precisava. O quanto aquilo era vital. O quanto aquilo era necessário. Agora há pouco, no culto das 15, eu estava pregando essa palavra. E Deus derramou uma presença tão forte. Uma unção tão forte. E olha que o número de pessoas que eu estava aqui agora à tarde não era o que estávamos aqui agora. E eu quero convidar você. Porque Deus está fazendo algo grande acontecer. Nesses dias. Mas não é só na vida de quem está fora, quem está viajando. Sim, eu repito, Deus levou
para atrair para nós uma unção, um poder. E quando eu estava ali, porque foi muito curto, ainda até brinquei com o bispo, falei, ô bispo, já acabou? Foi tão tico. Eu estava vendo aquilo e disse, Senhor, o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. E eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor está fazendo. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes eu posso estar me acostumando com a palavra. E com isso deixando de crer. Eu vou te contar uma coisa. Se essa pessoa estiver me ouvindo, ela pode confirmar isso a hora que ela quiser. Mas eu percebi no espírito que era alguém que Deus não estava trazendo só para resolver um problema ali dela. Mas era para falar o que está acontecendo com muita gente. Ela disse assim, bispo, eu estou na igreja já faz muitos anos. E eu não nego que eu não queria ser atendido pelo Senhor. Quem me mandou vir aqui ser atendido pelo Senhor foi o Espírito Santo. Porque falar para você exatamente eu não sei te dizer, mas eu sei que eu não queria ser atendido por você. E eu estou vindo aqui para te dizer que eu estou aqui. As coisas estão todas travadas na minha vida. Mas elas não estão travadas esse ano, elas estão travadas na minha vida já fazem anos. E eu virei para ela e eu disse, te ouvindo, então agora eu quero te perguntar. O que Deus falou com você, ministrou o seu coração, que você deve fazer para as coisas mudarem na sua vida? E ele foi sincero, ele disse, posso te falar uma coisa? Eu já não acreditava mais na pregação dos pastores. Quando eles pregavam, eu já não acreditava mais. Eu já não colocava mais a fé. Se eu visse um erro nele, eu já me focava mais no erro dele do que eu me focava na palavra. Ao invés de eu me focar na palavra, porque a força, a vitória, a mudança vem da palavra. Então eu me focava mais no homem, no erro, no que eu não devia. E ali dentro de mim eu fiquei calado, né? Claro, orientei ele tudo, mas uma parte do que ele falou eu guardei. Como que eu guardei aquilo ali comigo para eu depois meditar. Eu falei, tem mais pessoas vivendo assim do que a gente possa imaginar. Às vezes ela não sabe nem explicar por que ela está fazendo isso. Mas é o espírito que está tomando a vida de muitas pessoas. A apostasia. Para a pessoa encontrar um motivo para desistir, um motivo para parar. É igual o Naamã. Naamã estava desistindo da vitória dele. Como tem muita gente que vem desistindo da igreja, desistindo do chamado, desistindo do propósito. Ele vem desistindo. Eu vou embora. Mas espera aí. Você vai embora de que jeito? Curado, Naamã? Não. Nem quero saber que eu sou leproso ainda. Não aconteceu do jeito que eu quero, não foi do jeito que eu imaginava, não foi da maneira que eu esperava. Tudo bem. Tá bom.
Eu esperava o Eliseu. Veio o servo dele. Sabe, esse demônio, esse espírito, ele vem rondando, sondando pessoas. Por quê? Porque não tem como eu ler uma palavra dessa. A Bíblia está me dizendo, ao passarem pelo vale de Baca, se uma pessoa está num vale de dor, num vale de problema, num vale de situação, o que é que ela quer? Ela quer passar, ela quer sair, ela quer se livrar disso. E ela vai se fortalecer na força do Senhor, tomando posse. Diga comigo, eu vou prosseguir o meu caminho de força em força. Diga, de fé em fé. Ah, não vai mais haver moleza, inércia, preguiça. É de força em força. Eu vou me levantar com mais força. Se eu não vinha tendo, eu vou buscar. E Deus vai me dar. E Deus vai me capacitar. Será que você tem colocado a fé na palavra como ela? Como diz lá, né? Como diz em Hebreus, que eu preguei na madrugada 4:2. Mas a palavra que foi pregada, as boas novas que foi pregada, ela não foi aproveitada. Diga comigo, ela não deu o resultado que eles precisavam. Diga, porque eles não colocaram fé na palavra. O que eles não colocaram? Então põe a mão na sua cabeça. Não fala nada agora. E se já no início agora da oração você precisa de uma imposição de mãos, eu quero te pedir para levantar a mão agora, para que o batalhão, o grupo que está aqui nessa noite, ele possa ir até você. Talvez você venha se sentindo fraco, talvez você venha se sentindo cansado, exausto, talvez você venha se sentindo sem ânimo, sem energia. Isso, pode manter a mão erguida. Talvez você venha, não sei, com um sentimento estranho, alguma coisa que não está normal. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu com você essa semana. Eu não nego que essa semana várias coisas aconteceram. Muita resistência em algumas questões. Muita resistência para as coisas não andarem, para as coisas não fluírem, para as coisas não darem certo. Muita resistência. Aí, ó, tem pessoas de mãos levantadas. Aqui na frente, aqui do ladinho, aqui, ó. Pergunta o que está acontecendo primeiro antes de orar. Qual o propósito do pedido de oração dela? E se tiver mais alguém, não fica de fora. Não perca a oportunidade. Talvez você sentiu essa semana um ataque, uma pressão, uma opressão, uma carga, uma tristeza. Talvez você não era nem para ter vindo para o culto hoje. Talvez você não era nem para estar aqui hoje. Talvez muita coisa aconteceu. Mas em nome de Jesus, Senhor, vai passando com teu sangue agora. 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 Vai queimando todo esse mal da vida dela agora. Vai queimando 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 esse mal da vida dela agora. Vai queimando essa opressão da vida dela agora. Essa seta, esse dardo, essa força contra a vida dela. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Vai queimando agora. Vai queimando agora do alto da cabeça à planta dos pés. Vai queimando agora frieza, fraqueza, moleza, preguiça, má vontade, um peso, um desânimo. Sai da vida dela agora. Sai da vida dela agora. Sai da casa dela agora. Sai dos caminhos dela agora.
Sai do que pertence à vida dela agora. Toda opressão, essa opressão na casa dela, essa opressão na vida da família dela, essa opressão é uma opressão no trabalho, meu Deus, uma opressão na mente dela, uma opressão no casamento dela. O filho que chora do nada, uma irritabilidade, uma agitação, um nervosismo. O casal começou a brigar do nada. O casal começou a brigar do nada. Eles voltaram a brigar, eles voltaram a se desentender, eles voltaram a se prender naquilo que não deve. Queima agora, Senhor. Queima agora. Queima agora. Queima agora, queima esse mal agora, queima quem está na transmissão, quem está em casa agora, quem talvez, Senhor, está acompanhando a oração agora, e ela foi vítima de inveja, vítima de olho gordo, vítima de palavras malditas, vítima de oração contrária, vítima de situações que se levantaram contra a vida dela. Vai desalojando agora, vai saindo agora, vai sendo repreendida agora, toda essa carga, toda essa força, eu ordeno, eu exijo, agora, sai, 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 em nome de Jesus. Você que percebe que essa semana você se deparou com resistências, uma resistência daqui, uma resistência de lá, um tumulto daqui, um tumulto de lá, coisas acontecendo na tua rua, coisas acontecendo no teu bairro, coisas acontecendo no teu trabalho, coisas acontecendo com a tua família, coisas acontecendo no teu físico, você emocionalmente mais abalado, uma sensação estranha, uma coisa que não é normal. Senhor, vai queimando agora, Espírito Santo, vai queimando agora. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas viveram isso esses dias, eu não sei, mas eu repreendo agora essa resistência. Não adianta resistir, não adianta se esconder, não adianta. Eu ordeno, eu exijo, agora pega tudo que é seu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e sai, 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 e sai em nome de Jesus. Com a mão na cabeça, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Diga: o sangue de Jesus me garante a vitória. O sangue de Jesus me purifica de todo mal. Diga: o sangue de Jesus tem poder. É poder, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus me garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. E eu quero que você coloque a mão no coração, ou solta as suas mãos como desejar, e diga comigo: Senhor, a tua palavra diz, diga que eu só vou passar pelo vale de Baca. Diga comigo: eu só vou passar por este problema. Fala o nome desse problema. Eu não vou ficar nesse problema. Eu não vou permanecer com este problema. Eu não vou. Eu vou passar. Eu vou passar pelo vale do choro. Eu vou passar pelo vale da maldição. Eu vou passar pelo vale de Baca. Eu vou passar pelo vale da dor. Eu vou passar. Não, eu vou passar. Fala, repete 7 vezes. Eu vou passar. Eu vou passar por esse vale. Eu vou passar por esse vale. Eu vou passar por esse vale. Vamos com força, igreja. Mais força, igreja.
Obreiros, passa pela lateral. Quem você perceber que não está tendo força, ora com ele de novo. Ora com ele de novo. Isso, pode orar com ele de novo. Tem alguma coisa que não é normal? Vamos, eu vou passar, eu não vou ficar, eu vou passar e eu não vou ficar. Diga comigo: e eu vou prosseguir o meu caminho de força em força. Diga: de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. É de força em força. Talvez o diabo quer que você acredite, não, um dia você teve força, mas agora é desânimo. Não, é moleza. Não, é preguiça. Não, é de força em força. É de força em força. Pode ser impossível tanto que for, pode ser difícil tanto que for, pode ser uma muralha de Jericó, pode ser um gigante Golias. É de força em força. É de força em força. Vamos, eu vou caminhar de força em força. Eu vou viver de fé em fé. Eu vou viver de vitória em vitória. Eu vou viver. O diabo quer me mostrar que um ano vai ser pior do que o outro. Não, vai ser um ano melhor do que o outro. Vai ser de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de força em força, de força em força, de força em força. Não vai ser como foi antes. É de fé em fé, é de força em força. Não, eu não vou retroceder, eu não vou esmorecer, eu não vou parar. Esse vale vai ser transformado, esse vale vai ser mudado. Senhor, numa fonte de bênção. Mas não vai ficar do jeito que está. Não, não vai ficar do jeito que está. Não. Porque está escrito na palavra. Eles são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. De transformar tristezas e sofrimentos. Diga comigo: eu vou transformar. Diga: todos esses lugares, todas essas áreas da minha vida, secas, cheias de sofrimentos e tristezas, diga comigo: em fontes de água, em alegrias e bênçãos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Ou seja, eu vou ficar mais forte. Eu não vou ficar mais fraco. O diabo quer colocar na sua cabeça que você está mais fraco, que você vai ficar mais desanimado, que você já anda assim. É mentira. É mentira. A minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Nada é difícil demais para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Então, lembra que os pássaros fizeram o seu ninho pertinho do altar? Lembra? Lembra que o salmista, ele falou que ele tinha saudade, ele sentia falta do templo, da presença do altar do Senhor. Então eu não quero que você vá embora sem tocar no altar novamente. Você que sente essa falta, você precisa disso. Isso faz diferença para a tua vida. Toca no altar. Toca no altar. Porque a Bíblia diz: sempre que surge uma dificuldade, diga comigo: eu recebo força de Deus. Não, com mais força. Diga: eu recebo força de Deus. Diga comigo: as pessoas mais felizes são as pessoas, diga, que fazem do Senhor a sua força. Diga comigo: eu recebo força do Senhor. Vamos, receba a força do Senhor agora. Receba a força do Senhor agora.
Obreiros, pastor, toca neles agora. Toca neles agora. Receba a força do Senhor. Vai, pode ir, pode ir. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba a força. Eu percebo que tem gente que precisa receber força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Eu percebo que tem gente que precisa receber força do Senhor. Força do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba. Receba. Receba a força do Senhor. Receba. Receba a força do Senhor. Receba. Receba a força do Senhor. Vamos. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Vamos. Receba a força do Senhor. Vamos. Vamos. Não seja vencido pela resistência. Receba a força do Senhor. 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 Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tendo meu mundo em tuas mãos, creio que tu és Receba a força. Receba a a força. Eu não sei o que você vem buscar. Receba. Receba. Creia em nome de Jesus. Receba. Receba. Em nome de Jesus, receba. 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 Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Receba. creio que Receba a força do Senhor. tu és Receba a força do Senhor. vida. Receba a força do Senhor. Receba. Creio Receba. que Só você sabe o que você não precisa. há outro Só igual você sabe o que você precisa. a ti. Só você sabe o que você precisa. Receba. 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 Vamos. Receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Obreiros, estende as mãos para eles. Estende as mãos para eles. Receba. Receba. Volta no hino, eu vou orar. Volta naquele hino, Tadeu. Volta no hino, eu vou orar. Eu vou orar. Volta no hino. Que a gente louvou essa semana, eu vou orar. Isso, receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Isso. Eu vou orar. Volta naquele hino. Eu vou orar. Eu vou orar. Isso, receba a força do Senhor. 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 Eu vou orar, eu vou orar. Receba. Eu vou orar, eu vou Ora. orar. Pede. Porque quando eu Pede. oro, Pede. tu te revelas Receba a força do a Senhor. mim. Receba a força do Senhor. Eu vou orar. Receba a força do eu vou Senhor. orar, Receba. eu vou Receba. orar, Receba a força eu que você vou precisa. orar, Receba. porque Receba. quando eu Receba a oro, força que você tu precisa. te revelas Receba. a mim. Receba. Em nome de Jesus, receba. Receba a força que você precisa. Receba. Receba a força que você precisa. Receba. Receba. Isso, receba. Receba a força que você precisa. Até a andorinha e o pardal fez o ninho deles Eu vou orar, do lado eu do vou altar. orar, eu vou orar, Receba. eu vou Receba, orar, vamos. porque Receba. quando eu oro, Receba, receba para tu te você. Receba para tua revelas família, a receba. mim. Receba em nome de Jesus, receba. Eu Receba. vou orar, Receba. eu vou orar, Receba. eu vou Receba. orar, eu Isso, em vou nome de Jesus, orar, receba. porque quando Receba. eu oro, Receba. tu te Receba, receba. revelas a mim. Receba. Eu vou Receba. buscar, Eu não sei o que está eu acontecendo. vou buscar, Mas receba. eu vou buscar, Receba. eu vou buscar, Receba. eu vou Receba. buscar, Creia porque quando eu para você, busco, tu para tua te casa, para teu filho, para tua mãe. revelas a mim. Receba, Eu querida. vou buscar, Receba. Receba. eu vou buscar, O vale de eu choro vou vai virar um buscar, vale de alegria. eu vou buscar, É vale de eu vou alegria. buscar, porque quando eu busco, Isso vai acabar. tu te Isso vai acabar. Senhor, coloca um fim. Coloca um fim, coloca um fim. Coloca um fim. Coloca um fim. Coloca um fim, Senhor. Receba. Receba.
Receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, creia, creia. A única coisa que você tem que fazer é crer. Creia, 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 casal. Creia, receba a força que vocês precisam. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Então ore, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, vou orar, eu vou orar, eu vou Canta porque Ele vai te levar para aquele lugar. Ele vai te levar para o lugar que você deseja. Ele vai te levar. Leva-me, Senhor. Leva-me. Leva-me. Leva. 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 Leva, Espírito Santo. Leva, Senhor. Leva eles. Leva eles, Senhor. Leva eles. Leva eles. Tem coisas que a gente às vezes não entende, mas nós vamos entender. Receba, filha. Receba. Receba o que você veio buscar. E sem ti eu sei que morro. Me leva a um lugar. Esse vale, ele vai ser transformado. Onde só Vai o ser Senhor transformado. Eu declaro que a partir de e eu agora, desfrutamos hoje, do momento. hoje, agora, Te amo, meu vai ser papai. confia, Senhor. Confia, 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 confia. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei Confia, que morro. confia, receba. Me Receba, leva a querido. um lugar. Receba. Senhor, tem que chegar a colheita. E eu declaro que a colheita já chegou. Eu declaro que a colheita já chegou. Você veio buscar, receba. Receba o que você veio buscar. Onde só o Receba. Senhor e Receba. eu Receba, acredita, acredita, desfrutamos acredita. o momento. Acredita, Ele faz de novo. Te Ele faz de amo, meu novo. papai. Ele faz de novo, Ele faz de novo. Ele é força do Senhor. Nas dificuldades você tira a força do Senhor. Nas dificuldades, nos momentos difíceis você tira a força do Senhor. Nas dificuldades você tira a força do Senhor. Ah, Senhor, me leva para aquele lugar. Me leva, Senhor, me leva. Me leva, pede para o Senhor te levar. Me leva, Senhor, é lá que eu tiro força. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira a força do Senhor. É nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades, é nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira força. Tira nas dificuldades que você tira força. Tira a virtude do Senhor, tira nas dificuldades que você tira força. É nas dificuldades que você tira a força que você precisa. Tira. É nas dificuldades que você tira a força que você precisa. Receba a sua força. Receba. É nas dificuldades que você tira. É nas dificuldades que você tira. Onde sou o Senhor, desfrutamos do momento. Amo meu Pai. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor. Isso, segue assim. Eu sei. Diga isso, leva-me. Me leva a um lugar. Onde ele te enxergou. Olha onde ele te enxergou.
me livrou. Olha o que Ele te livrou. Transformou minha tristeza. E mudou transformou minha tristeza. Com roupas novas, Pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, transformou e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita, meu pai me leva a um lugar. Ouça o que eu vou ler para você. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Por isso que você é a pessoa mais feliz. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água. Eu não sei o que você está vivendo, mas a Bíblia está dizendo que coisas vão ser transformadas na sua vida. De transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Coisas vão ser mudadas e vão te trazer tanta alegria, tanta bênção. Em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Ah, meu Deus. Porque sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus. Recebe a força de Deus, 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 elas recebem a força de Deus, elas recebem a força de Deus. Elas recebem a força de Deus. E vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Oh, meu Deus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e é o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra. E olha o que Ele reserva para você. E nunca deixa faltar coisa alguma. Eu declaro que a partir de hoje, se você crê, toma posse disso. Não vai faltar mais nada. Não vai faltar mais nada, porque Ele nunca vai deixar faltar coisa alguma. Como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Ah, Senhor. Eu abençoo a tua vida. E eu gostaria que você desse um abraço nesse seu irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Mas dá um abraço bem forte. Não economiza no abraço não. Dá um abraço nele bem forte, meu irmão. Ele te enxergou na tormenta. Ele te enxergou em meio às dificuldades. E Ele está transformando essa tristeza, mudando radicalmente a tua vida. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.